Nesta aula nós vamos falar, né, do movimento abolicionista na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, de como os primeiros passos para a abolição da escravidão vão ser dados nesses dois países. Muito bem, na aulinha anterior a gente falou da fundação da Sociedade para Efetuar a Abolição e Comércio de Escravos em 1787. Essa associação foi fundada por várias pessoas, mas dois dos nomes mais importantes são Thomas Clarkson, que vai ser um dos responsáveis pela proibição do tráfico negreiro por parte de ingleses, e o Granville Sharp, que era um advogado prático e que vai tomar conhecimento da questão da escravidão em Barbados, na década de 1960. Ele participa daquele julgamento famoso de 1772, que vai provar, e vai estabelecer que a escravidão ela era contra as leis inglesas, então logo ninguém poderia ser escravizado em solo inglês, ou seja, no país Inglaterra. O Clarkson, além de abolicionista, ele também era um pacifista, então ele vai ser pioneiro nessa causa aí do movimento pacifista e uma das grandes vozes contra a escravidão. Mas, se a gente pensa aí em todo esse grupo que participa do início da luta abolicionista na Inglaterra, ou eles eram Quakers, ou eles eram aquilo que a gente chama de não conformistas, ou seja, eles eram anglicanos, mas eles estavam se afastando do que seria a doutrina tradicional da igreja anglicana, e por conta disso vai surgir a igreja metodista. O pai da igreja metodista, que é o John Wesley, ele vai refletir a respeito da escravidão e vai se posicionar contra ela. Ele esteve nos Estados Unidos, quando ainda era colônia, ele teve contato com os Quakers, ele teve contato com grupos religiosos que já falavam contra a escravidão. Então ele tem um trabalho chamado Pensamentos sobre a Escravidão. E lá é possível ler: a liberdade é um direito de toda criatura humana. Lembrem lá, a liberdade é um direito natural. É assim que, dentro do pensamento político liberal, a coisa é apresentada, e os iluministas abraçam isso. Desde que respire o ar vital, e nenhuma lei humana pode privá-lo daquele direito que ela deriva da lei da natureza. Ora, lembrem lá, o Rousseau não fala que não há lei, se a escravidão ela é contra os direitos naturais, ela está em conflito com a humanidade, não há lei humana que possa determinar que a escravidão é um direito. Então, Wesley está pensando aí junto, de uma certa maneira, com os iluministas, e ele é contemporâneo de Rousseau, ele está escrevendo em 1874. Uma outra voz importante lá naquele julgamento de 1772, sobre se é possível ter escravizados na Inglaterra ou não, é um ex-escravizado, é o Laudá Equiano. Ele é a personagem, a figura negra mais importante desse início do movimento abolicionista na Inglaterra. Ele vai escrever suas memórias, de como ele foi escravizado, de como ele passou por várias mãos, dos sofrimentos. Então, e ele vai trabalhar junto com Granville Sharp, com Clarkson e outros, pela abolição, pelo avanço da abolição, que passava pelo fim do tráfico negreiro. Sem tráfico negreiro, a escravidão ela estaria condenada. O Granville Sharp, ele vai ser responsável por defender que se criasse no continente africano uma colônia que pudesse servir de lar para os ex-escravizados e suas famílias. Essa colônia que os ingleses vão fundar vai receber o nome de Serra Leoa, é o país Serra Leoa. Essa ideia de que os ex-escravizados, que os negros deveriam ou poderiam retornar para o continente africano, e alguns nem na África tinham nascido, é uma ideia que vai ser particularmente popular no final do século XVIII e no século XIX. O país Libéria vai ser criado pelos americanos para receber aqueles ex-escravizados que quisessem voltar para a África. Então, para Serra Leoa, em 1787, seguiram 411 pessoas, que foram chamadas de Black Poors, de pobres negros, ou de Black Pioneers, pioneiros negros, junto com suas esposas, muitas delas brancas, e seus filhos. Aqui, dentro da campanha contra a escravidão,
é um diagrama de um navio negreiro. Esse diagrama é muito famoso, vários livros didáticos trazem esse diagrama, que é um navio chamado Brooks. Ele era capaz de levar 492 pessoas, e ali, vocês prestarem bem atenção, ver como é que as pessoas deveriam estar deitadas para que todo coubesse o máximo de gente possível, né? E a travessia era horrível, porque os escravizados tinham um espaço muito pequeno, eles não conseguiam se mexer, adoeciam, né? Vomitavam, às vezes uns sobre os outros, era uma situação horrenda, né? Enfim, esse navio Brooks, ele fez 11 viagens entre 1782 e 1804, e ele chegou a levar 740 pessoas, ou seja, e com uma lotação acima do que seria devido, como o Zong, né, o navio do massacre que acontece lá em 1781 e que acaba levando, né, toda uma comoção na Inglaterra. Uma outra figura importante do movimento abolicionista inglês, junto com o Sharpe, o Equiano, o Clarkson, foi o William Wilberforce. Wilberforce, ele era deputado dentro da Câmara dos Comuns e ele vai ser responsável por 12 projetos de lei para acabar com o tráfico negreiro, né? Ele era um metodista, eu já falei lá, né, do John Wesley. Ele era metodista e ele era uma dessas vozes de religiosos contra a escravidão. Ele vai fazer um abaixo-assinado com milhares de assinaturas. Isso vai ser levado ao parlamento, porém, um acontecimento ocorrido em 1789 vai servir para segurar o movimento abolicionista, no sentido de que ele não vai conseguir atingir o sucesso que ele poderia, já que havia uma mobilização necessária. Vai ser a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai fazer com que muitos temam, né, abraçar determinadas bandeiras e ficarem marcados como revolucionários, como traidores. Então a questão da escravidão ela acaba sendo empurrada para o século XIX. Tá? As leis britânicas a respeito da escravidão, e tivemos aquela de 1772, que vai dizer que não pode haver escravizados em solo inglês, mas elas são as seguintes. Em 1806, tá, vai ser proibido que ingleses possam participar do tráfico negreiro para colônias de inimigos da Inglaterra. Lembrem que 1806 estamos nas guerras napoleônicas. 1807 vem a proibição do tráfico negreiro. 1808 vai vir a regulação da carga desses navios negreiros. Então você tem aí várias medidas que vão tentar, né, impedir o tráfico, e em 1811 se torna crime para qualquer britânico participar do tráfico. Então, assim, a lei de 1808 ela tem como objetivo permitir que a Marinha Britânica pudesse fiscalizar, né, navios negreiros que nem eram britânicos, porque, a rigor, os britânicos, navios britânicos não poderiam mais fazer o tráfico. Esses cidadãos, a partir de 1811, também. A abolição da escravidão nas colônias britânicas só vai vir em 1833, tá? Então, muito depois da proibição do tráfico feito por ingleses. Então, e mesmo com a proibição, a gente vai criar, assim, mecanismos de transição, indenização para os senhores, vai obrigar os ex-escravizados a ficarem numa situação de servidão, não é o termo, mas eles eram vistos como aprendizes que deveriam ficar ligados aos seus senhores por algum tempo, até terem a possibilidade, e mais do que isso, a capacidade de gerenciarem as suas próprias vidas. De qualquer maneira, o fim da escravidão era uma bandeira levantada na Inglaterra desde meados do século XVIII. Então, em 1833, não pode haver mais escravidão nas colônias. Quando a gente pensa nas colônias inglesas e pensa nas 13 colônias, a questão da escravidão também é uma questão quente lá. E nós já estudamos em sala, tá, sobre isso, inclusive sobre guerra de secessão. Mas a gente está no século XVIII agora. Então nós tínhamos aí as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Até o momento da independência dos Estados Unidos, todo mundo aí tinha escravos. Mas você já tinha vozes que condenavam a escravidão desde antes da independência. O Thomas Paine, aquele autor do livro O Senso Comum, que vai
ser um divulgador, né, um facilitador das ideias iluministas para todos e que é responsável, é visto como um dos responsáveis pelo movimento de independência, ele vai ser uma voz contra a escravidão. Então, ele vai escrever contra a escravidão. Quem defende, né, quem abraça vigorosamente a ideia de direitos naturais não pode ser a favor da escravidão. Bem, dos 56, né, congressistas que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 21 deles eram donos de escravizados ou estavam envolvidos com o tráfico negreiro. A Declaração de Independência demorou tanto a sair porque a questão da escravidão ela foi colocada, né, como uma questão importante pelo principal redator, né, da declaração, que era o Thomas Jefferson. Ele queria comparar a submissão das colônias à Inglaterra à questão da escravidão. Ele queria lançar ali, né, sementes que poderiam justificar, né, se esse texto passasse como ele queria início, que pudessem justificar a abolição da escravidão. A princípio, né, todos... A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de que todos foram criados iguais, né? Porém, o próprio Jefferson, contraditório como a maioria dos seres humanos são, ele era um senhor de escravizados, que defendia o fim da escravidão. Tá? E ele vai ser responsável pela proibição do tráfico negreiro para os Estados Unidos em 1808, quando ele é presidente dos Estados Unidos. Ele vai ser o terceiro presidente dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, quando há a independência do Haiti, ele não reconhece a independência do Haiti e se recusa a reconhecer porque o Haiti seria um péssimo exemplo. Né? Um dos pais, né, fundadores, né, o Benjamin Franklin, ele era um defensor apaixonado do fim da escravidão. Ele vai fazer uma petição, como houve na Inglaterra, de assinaturas, né, pelo fim da escravidão, e ele vai pressionar o Congresso, que estava escrevendo a primeira Constituição americana, a acabar com a escravidão. Mas ele é uma voz que vai ser derrotada. Né? Os interesses econômicos prevalecem, inclusive, sobre os discursos, como a Declaração de Independência, que vão trazer ali dentro, né, que todos são iguais. Tá? Quais foram os primeiros estados norte-americanos a abolirem a escravidão? O primeiro estado a fazer isso foi Vermont. Só que ele ainda não era estado dos Estados Unidos, ele só vai ser incorporado depois, era uma colônia à parte. Mas eles vão, né, abolir a escravidão já em 1777. E vão estabelecer que todos, né, os homens maiores de 21 anos e as mulheres maiores de 18 anos, e eu não sei por qual motivo a diferença de idade, deveriam ser livres. É claro que essa liberdade não vai garantir, né, que esses negros e negras eles se desvinculassem dos seus senhores, mas eles não seriam mais escravizados. Das colônias originais, a primeira a abolir a escravidão vai ser a Pensilvânia, em 1780. Porém, né, as leis vão estabelecer que os escravizados deveriam estar ligados aos seus senhores até os 28 anos de idade, numa situação de tutela. Tá? E a última pessoa a se tornar livre na Pensilvânia só vai se tornar livre em 1847, por conta de protelações legais e outras coisas. Mas, de qualquer maneira, até 1804, todos os estados do norte dos Estados Unidos já tinham abolido a escravidão. E a gente sabe, né, que isso vai gerar um problema, né, um problema muito sério. Que é o quê? A disputa entre norte e sul em relação à entrada de novos territórios. A cada novo território, vai se tentar discutir se ele entraria como escravista ou não escravista. Agora, já no século XVIII, quando são anexados os primeiros territórios, que é aquele território do noroeste, então o estado de Wisconsin, Michigan, Ohio, Indiana e Illinois, eles já entram como não escravistas. Então, pessoal, esta é a nossa segunda aula e nós temos mais algumas aulas, né, a cumprir em relação à questão da abolição e manutenção da escravidão. Até a próxima aula.